Bom dia! E aí, pessoal, como que vocês estão por aí? Como passaram o final de semana? Nossas lives aí na segunda e quarta às 10 horas da manhã. Quero todas vocês aqui comigo. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a revitalização labial. Eu sempre falo aqui a técnica de beleza mais desejada do momento. E eu geralmente não tenho o costume de falar a revitalização labial, porque pra mim é uma técnica, a técnica de beleza mais desejada do momento, automaticamente na minha cabeça já está aí a revitalização labial. E essa técnica, ela pode transformar a sua carreira na área da beleza. E eu queria explicar um pouquinho pra vocês como começou essa história, né? Como que eu comecei a trabalhar com revitalização labial, não necessariamente com micropigmentação. Porque a micropigmentação, eu tenho 14 anos, né, que eu trabalho na área da micropigmentação, na área da beleza. E eu tenho um ponto curioso com a revitalização labial. Há 14 anos atrás, quando eu comecei a pensar, né, em revitalização labial, e quando eu comecei a trabalhar com revitalização labial, era um procedimento que me incomodava muito trabalhar com ele. Eu atendia num espaço que não era meu, eu atendia as clientes que eram do espaço, e eu tinha que oferecer, e eu tinha que fazer todos os procedimentos que o espaço oferecia. Então, eu não tinha muita escolha, eu tinha que, bora lá fazer o que tinha tudo lá, tinha até capilar, nessa época, 14 anos atrás. Só que era um procedimento que ele deixava o lábio muito machucado. Era um procedimento muito marcado. As clientes chegavam lá e aí a gente tinha um processo de passar o anestésico, esperar agir e começar o procedimento. A boca sangrava, a boca ficava muito escura, muito marcada. Então imagina que você tinha aquela boca louca quando você saía, inchava, sangrava, machucava. Era um horror. E onde pegava, ficava muito marcado, ficava muito escuro. Então era aquela boca bem vermelhona mesmo, de batom. E onde machucava, isso eu acho que até é tema pra gente falar numa outra oportunidade. Porque quem tem tendência a herpes labial precisa fazer uma asepsia antes, que é tomar um antiviral que a cliente está acostumada. Porque senão ele vai desenvolver herpes, porque como a gente estimula o lábio, onde se machucar, né, onde machuca, forma a feridinha, o machucado da herpes labial. Então, o lugar que pegava ficava muito marcado. Então, imagina que tinha aquela boca bem vermelha. E o lugar que não pegava, que é onde dá o machucadinho da herpes, ficava sem cor. Então, a gente tinha que ficar com aquele lábio o tempo. Deixa eu colocar para carregar aqui a luzinha, porque senão fica muito escuro aqui e ela acabou a bateria. Mas eu já estava imaginando que isso ia acontecer, então eu já estou aqui colocando ela para carregar, pra gente voltar aqui com iluminação, para ficar melhor para vocês. Então a cliente voltava, a gente tinha muitos casos de retoque, e esse retoque, ele ficava sempre marcadinho, muito marcadinho vermelho, ficava muito manchado o lábio, muito escuro onde pegava, sem cor onde não pegava. A cliente falava, nossa, ficou, depois machucou. Então, pra mim, confesso que eu tinha um pouco de pânico. Quando eu via na minha agenda que eu tinha revitalização labial, que antigamente a gente nem falava isso, a gente chamava de micropigmentação labial, por conta da cor que a gente pinta o lábio, eu ficava, ai meu Deus do céu, não é possível. Quando eu comecei a trabalhar, que eu saí do espaço que eu atendia, eu falei, nem pensar que eu quero revitalização labial na minha agenda, nem pensar que eu quero oferecer esse serviço para as minhas clientes. Eu sempre fui uma profissional que minimizei riscos. Então, todos os procedimentos que eu vou fazer, eu lembro muito que teve uma época que tinha todos os procedimentos de moda que tem aí, todo mundo falando daquele procedimento. Eu, antes de colocar aqui no meu espaço, eu sempre estudo muito sobre ele. Porque todos eu imagino que alguma coisa vai acontecer de ruim e eu não quero ter problema depois. Então, assim, hoje em dia, vamos supor, tá? Qual é o problema que eu posso ter com o lábio? O lábio ficar muito claro, então
Eu tô trabalhando numa segurança que o lábio é natural que eu quero, mas não, ele tem que ficar com cor. Mas pode ser, o que acontece, tá? Eu tô falando os problemas que eu possa ter aqui no meu espaço. Ou ficou muito claro, então a cliente volta para o retoque. Então tá tudo sob controle, porque ficou claro, volta para o retoque. Ou esse lábio pode desenvolver herpes labial, que eu tenho a ficha de anamnese, eu sempre converso com a minha cliente antes. Quando eu agendo, eu aviso, né, se tem alguma tendência aí a herpes labial pra gente tomar um antiviral de costume. Então esses são, e aí onde tem um machucadinho, não vai fixar. Então é um lábio que vai precisar provavelmente de retoque, né? Então esses são os meus grandes problemas, assim, que eu possa ter aqui no meu espaço em relação à revitalização labial. Mas não é um procedimento que me traz problemas de, nossa, cor indesejada ou alguma outra coisa que possa ter ficado, né, diferente do que a gente imaginou aí. Então, eu sempre trabalho minimizando a chance de dar algum problema para minha cliente. Eu sou muito cautelosa em relação a isso. E todos os problemas, quando dão, eu tento, a maioria eu já sei o que aconteceu, então, porque clareou, geralmente teve herpes labial, clareou o lábio além do que deveria clarear, volta pro retoque, tá tudo sob controle. Não é uma coisa que eu tenho grandes problemas, tá? Então eu parei de atender a revitalização labial, porque eu não queria oferecer esse serviço para minha cliente e eu não queria ficar com esse ponto de, nossa, eu vou ter que fazer e vou ter que ficar com problema, a cliente vai ter que ficar insatisfeita, a cliente vai ter que ficar voltando várias vezes. E isso vai me gerar um desgaste, né? Tanto para minha cliente quanto para mim. Então eu não ofereci. Porém, eu fazia a sobrancelha, né? Trabalhando com nanoblend, que era micropigmentação labial, que a gente chamava ainda. E as clientes falavam, mas você não faz revitalização labial? Você não faz lábios, né? Aí eu, não faço, porque esse procedimento eu não acredito muito, porque machuca, porque isso, porque aquilo, tal. Só que aí eu comecei a ir atrás de cursos de revitalização labial. Porque eu falava, imagina que isso há muitos e muitos anos atrás, a gente nem tinha tantas opções de cursos como a gente tem hoje. Então eu fui fazendo os cursos mais conhecidos que a gente tinha no mercado, para eu poder falar, poxa, não é isso, não pode ser assim a revitalização labial, não pode ser assim. E aí foi quando, de fato, começamos a falar em revitalização labial. Que a revitalização labial era um procedimento mais natural e que ele não trazia tantos problemas assim para os lábios, enfim. Então eu comecei a fazer vários e vários cursos para eu poder entender sobre esse mundo de lábios. E aí foi quando eu desenvolvi a minha técnica. Porque eu falei, poxa, vamos ver o que funciona. Hoje eu não faço mais como eu fazia antigamente, de todos os cursos que eu ia atrás para eu fazer o curso, porque hoje eu já entendi o que funciona, eu já entendi o meu método e eu já entendi como é que eu posso fazer isso na cliente e como eu posso repassar isso para as minhas alunas. Mas ainda assim, quando tem algum profissional que está fazendo alguns lábios bem bonitos, é claro que eu quero saber se tem alguma coisa nova no mercado ou se tem alguma coisa que eu posso trazer de fato para as minhas clientes e para as minhas alunas. Então eu vou fazendo dessa maneira para poder estar sempre atualizada, né, com as coisas que eu acho que fazem sentido para poder ter no mercado da revitalização labial. Então eu entendi essa técnica. Tudo bem, Carol? Beijo! Então eu entendi essa técnica e entendi como de fato funciona a parte de revitalização labial, a parte de lábios e como entregar um lábio perfeito para minha cliente, tá? Então isso eu entendi. Então, com a técnica que eu desenvolvi, eu consigo entregar lábios rápidos, lábios que não são tão doloridos, lábios que ficam aquela cor natural, bem saudável, bem ao estilo Nasci Assim, tá? Então, o que é a técnica de revitalização labial? A técnica de revitalização labial nada mais é do que darmos cor saudável aos lábios. Então, imagina que a gente vai ficando com o lábio ou mais escurecido, ou o lábio mais claro, um lábio sem aquele viço, né? E quando a gente consegue fazer, e quando a gente traz a revitalização labial, quando a gente faz a revitalização do lábio da nossa cliente,
Esse lábio, o que acontece? Ele fica mais jovem, ele fica com uma cor mais bonita, mais saudável, um lábio mais viçoso, um lábio que você fala, poxa, que lábio bonito, né? Um lábio que a pessoa acorda e fala, meu Deus, eu tô super bonita. Tem clientes que eu falo, nossa senhora, ela fala, Mari, hoje em dia eu passo um protetor solar com cor e eu tô maravilhosa, eu não preciso de mais nada, porque o lábio me apagava. Às vezes a gente olha para algumas pessoas que a gente fala assim, nossa, essa pessoa aí, tão bonita essa pessoa aí, mas ela tá com alguma coisa que não tá batendo. Dá uma olhadinha pro lábio dela e pra sobrancelha, claro, né? Porque a gente tá falando aqui de micropigmentação, mas eu tô falando de revitalização labial. Então, às vezes, é a boca que tá faltando alguma coisa, é a boca que tá faltando cor. Então, isso a revitalização vai trazer. E antes do procedimento, a gente tem todo um protocolo para fazer, que a gente esfolia os lábios, né? A gente pode fazer, inclusive, a hidratação labial antes também, que o lábio já vai ficar hidratado. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer pra gente poder ter esse lábio bem bonito. Então, um lábio, de fato, revitalizado. Então, a gente dá cor saudável aos lábios, ele vai ficar mais rejuvenescido, ele vai ficar mais uniforme. Esse procedimento a gente faz com o dermógrafo, que eu já até mostrei pra vocês aqui, e tem aqui no Instagram, tem lá a diferença entre dermógrafo e dermapen, que um faz com uma coisa, o outro faz com outra, com outro equipamento, né? Então a gente tem esses procedimentos todos aí que a gente pode fazer e a gente vai ter um resultado que vai ficar um lábio corado e um lábio uniforme. A revitalização labial, a diferença em relação à micropigmentação labial, não está errado falar micropigmentação labial, tá? Porém, a micropigmentação é o fato da gente pintar. Então a gente pode ter micropigmentação de lábios, a gente pode ter micropigmentação de sobrancelhas, a gente pode ter micropigmentação de olhos, a gente pode ter micropigmentação capilar. O fato da micropigmentação é dar cor a algo, é colocar cor em algo, tá bom? E a técnica que é a revitalização labial. Então, você falar micropigmentação labial não tá errado, mas o que a gente fala em relação à técnica é a revitalização labial. Como a gente, quando fala em relação à sobrancelha, que a gente fala micropigmentação de sobrancelhas, não, hoje em dia, aqui no nosso espaço, a gente oferece a nanoblending, que é a técnica mais natural em relação à micropigmentação de sobrancelhas. Então, o nome correto é revitalização labial, tá bom? Mas se você falar micropigmentação labial, não tem problema nenhum. E o porquê que eu sou fã dessa técnica e o porquê que eu gosto de ensinar ela. A primeira coisa, gente, eu acho que a gente tem que entender sobre demanda, né? O que é demanda? A demanda é procura. Demanda é aquela coisa que as pessoas vão atrás, as pessoas procuram por esse procedimento. Então, o mercado da beleza, ele é, de fato, o mercado que mais cresce no mundo. Eu já falei isso pra vocês algumas vezes. O Brasil, ele está ali em terceiro lugar no mundo. O mercado da beleza em terceiro lugar. Então a gente está atrás aí de China e Estados Unidos, depois é Brasil. Por quê? Porque as mulheres brasileiras, elas são, além de lindas, né? Elas são mulheres que gostam de se cuidar. Elas querem alternativas para ficar cada vez mais bonita, para ficar cada vez mais jovem. Então a gente tem o time aí, o grupo, que vai a todo custo fazer qualquer procedimento estético para ficar mais jovem e automaticamente, às vezes, pode ser que não fique tão natural. Pode ser aquela pessoa que quer ficar mais jovem, mas fala, ai gente, eu não quero mudar totalmente. Tudo bem, eu tô ficando mais velha, tá tudo sob controle. Eu quero só realçar, eu quero me sentir mais bonita com algo que me incomoda. Então a gente tem esses dois mercados aí que a gente pode partir para algo de cirurgia plástica. Algumas pessoas em relação a lábios, a gente tem aí preenchimento labial, que tem gente que perde a mão ou tem gente que faz muito bem feito. Tem gente que tem pavor de imaginar em aumentar a boca. E tem gente que quer aumentar a boca e fazer a revitalização labial. Então, a demanda do mercado da beleza é uma demanda muito alta. Quando a gente pega isso, quando a gente pega os dados em relação ao nosso mercado, a gente entende como isso é gigante.
como as mulheres estão procurando algo para se sentir melhores, de um modo geral, né? Para se sentir mais bonitas. Então o nosso mercado, ele é um mercado que ele só cresce, ele só aumenta. Então a gente tem essa vantagem de estar aqui no Brasil. Então, quando a gente tem esse procedimento para a gente oferecer para as nossas clientes, que elas já têm vontade de fazer, e a gente, como profissional, somos profissionais que com todo o cuidado que a gente tem, com todo o conhecimento que a gente tem, então nós somos profissionais excelentes, a gente consegue ter as clientes conseguem ter confiança, então elas já têm vontade de fazer. A gente vai explicar para elas como é que é o procedimento e elas fazem. Então, esse procedimento de revitalização labial, ele é um procedimento que ele se vende muito bem, ele se vende sozinho. Então, é diferente às vezes de uma sobrancelha, que a pessoa precisa querer de fato fazer a sobrancelha porque ela quer mudar a sobrancelha, ela quer mudar o olhar. Quem está fazendo a revitalização labial não tem essa vontade toda de mudar, assim, algo. Não muda o formato da boca, pra você ter noção, né? Então, a gente sempre trabalha com a cor que a pessoa tá na boca e a gente vai deixar essa cor mais marcante, mas com muita naturalidade. Então, a mudança em relação a formato na boca, ela não existe, diferente da sobrancelha. Então, as clientes, elas procuram muito esse procedimento. Então, automaticamente, é um procedimento que vende fácil. Então eu optei por ele para mostrar e para ensinar, né, por conta de ser um procedimento fácil de vender. Ao mesmo tempo, ele é um procedimento que você não vai ficar muito tempo, você não vai demorar muito tempo para colocar em prática. Eu dou aula, desde que eu comecei a trabalhar com o mercado da beleza, eu dou aula. Nesse primeiro lugar que eu fui trabalhar, eu entrei depois como professora, aí eu atendia uns dias e dava aula nos outros, depois eu dei treinamento de várias fui treinadora da Avon, de maquiagem, eu sempre dei aula, fui treinadora de outras empresas, e o meu curso eu dava mentoria. Antes da pandemia eu tinha um espaço que eu atendia presencial, né, que a gente não conseguia mudar aqui, fazer de um jeito que a gente conseguia atender as alunas aqui. Não era um curso que tinha, eu não podia ter turmas muito grandes por conta do espaço, mas eu tinha essas turmas. Pós-pandemia, eu mudei um pouco. Pós-pandemia, eu entendi que o online faz sentido para eu atingir a maior quantidade de mulheres, né? E hoje eu trabalho com outro formato. Eu tenho mentoria, mas que a pessoa vem passar um dia comigo. É um pouco diferente, né? A gente fala de negócio, a gente fala de procedimento, é um pouco diferente a mentoria. Mas eu comecei a entender que eu queria ensinar algo que as minhas alunas conseguissem executar. Porque quando a gente ensina algo que as nossas alunas não conseguem executar, é muito frustrante para vocês e muito frustrante para quem tá aqui. Então, quando eu dava aula de sobrancelhas, as sobrancelhas, para você começar, é muito mais difícil. Porque são muitos detalhes que você precisa ter em relação à marcação, né? Após o curso, até você se sentir confiante para você falar, meu Deus, eu vou fazer uma sobrancelha, eu comecei a entender aí que muitas alunas não continuavam por conta do medo, por conta do receio. E eu ainda não entendi de uma maneira que eu pudesse fazer para de fato destravar, sabe, a parte da sobrancelha. Então eu falei, gente, lábios. Lábios é um procedimento que a minha aluna faz o curso, né? Ela vai pegar modelo que ela vai treinar, ela vai ter confiança para poder fazer esses modelos e logo ela já vai ter confiança para poder fazer clientes. Então não é um procedimento que você, do curso, a prática, você vai ficar amarrada, sabe? Você vai ficar com dificuldade, você vai conseguir executar. E isso é o mais lindo, isso é o que eu sou muito sincera aqui com vocês, assim. Eu quero ensinar para vocês o que funciona. Eu não vou ensinar um negócio, meu Deus, um milagre, não, eu vou ensinar para vocês o que funciona. Eu vou ensinar para vocês do jeito que eu faço. Amanhã ou depois eu começar a fazer algo diferente, eu vou ensinar de uma maneira diferente, porque é o que funciona.
Então, isso me trouxe. Então, esses dois pontos aí, pra mim, são importantíssimos em relação a eu tenho uma demanda alta, então tem muitas mulheres que querem fazer a revitalização labial, e eu consigo, as minhas alunas conseguem desenvolver o método facilmente, colocar em prática facilmente, né? Não que não só o fato, porque eu tô falando o tempo de execução entre o curso e clientes. Porque quando a gente quer mudar de profissão, quando a gente quer trabalhar com alguma coisa nova, a gente não quer fazer isso daqui 6 meses. A gente precisa para agora, a gente quer ganhar dinheiro agora, a gente quer atender agora, a gente quer trabalhar agora. Então isso fez com que eu falasse, poxa gente, eu quebrei a minha cabeça assim para conseguir, porque uma coisa é você conseguir fazer muito bem feito. Outra coisa é você conseguir repassar isso com excelência para suas alunas, né? Porque eu não queria deixar algo perdido, assim, não, tem um método. E esse método tem que ser seguido para você conseguir fazer o lábio perfeito, para você poder conquistar suas clientes, para você poder tirar fotos bonitas, para você poder divulgar o seu trabalho. Então é um método, né, que a gente tem aí no mercado. Então as clientes, né, voltando aqui um pouquinho para falar da técnica, as clientes elas buscam procedimentos mais naturais, né? Eles buscam procedimentos que a gente consegue ver aí, de repente, hoje em dia nas redes sociais, a gente vê a mulherada fazendo. Então, as clientes têm vontade de fazer esse procedimento, né? E essa técnica, você que já é profissional da beleza, você que trabalha com unha, com cabelo, com maquiagem, com sobrancelhas, é uma possibilidade a mais que você tem de ganho, é uma possibilidade a mais que você tem de aumentar a sua renda oferecendo mais serviços. E esse serviço de revitalização labial, ele é um serviço rentável. Ele é um serviço que você vai ter a opção de você cobrar aí R$500 pro procedimento. Aqui no meu espaço eu cobro 750. Mas Mari, eu não consigo cobrar R$500 aqui no meu espaço, eu tenho que cobrar 400. Tudo bem, cada uma sabe da sua realidade. Mas é um procedimento diferente de outros no mercado da beleza que você tem uma alta rentabilidade, né? Então, você aumenta o seu ticket médio aí de atendimento. Hoje, se você ganha R$100 na hora, você vai poder ganhar 500. Você vai conseguir mostrar novas técnicas para suas clientes. Então, por isso que eu gosto muito de falar e por isso eu gosto muito da técnica da revitalização labial, tá? Então, eu queria deixar para vocês aqui hoje um pouco disso. Eu queria falar um pouco da técnica, um pouco do que é a revitalização labial, o que a revitalização labial pode proporcionar a você, né? O que a revitalização labial pode proporcionar para você. A revitalização labial é um procedimento que você pode ter aí, você não precisa de tantos equipamentos para você conseguir executar, para você poder começar de fato a atender. Então, você precisa de dermógrafo, você precisa de agulha, né, agulha, e você precisa de detalhezinhos, como algodão, cotonete, mas não tem nada que você vai precisar, meu Deus, investir horrores para você poder ter uma nova profissão ou executar uma técnica nova. Então, você consegue fazer isso muito bem, tá? Então, como vocês sabem, a gente, aqui nesse perfil, a gente tem todos os dias conteúdos novos para vocês, para ajudarem vocês a faturar alto. Eu sou uma mulher que gosta de elevar outras mulheres. E a revitalização labial, ela proporciona isso pra gente. Então, a gente consegue ter independência financeira, nós conseguimos independência de agenda. Então, a gente tem flexibilidade de agenda. Você pode trabalhar com revitalização labial e você pode trabalhar 2 vezes na semana e você pode trabalhar enquanto seu filho está na escola. Hoje de manhã eu estava exatamente pensando nisso, assim. Eu tenho 2 filhos, né? Um menino de 7, uma menina de 10. E eu tava pensando como é difícil conciliar a vida de profissional com a vida de mãe. E eu não tô falando só da parte de levar e buscar, ou horário, ou isso, ou aquilo. Nem é isso só que eu tô falando. Eu tô falando, por exemplo, de como a gente tem que estar presente na educação deles, né? Ontem, por exemplo, aconteceu um negócio lá em casa com o Rafa, com meu filho.
que ele falou um negócio pra Helena, a Helena ficou muito chateada. E aí a gente, nossa, vamos conversar e vamos ver por que você falou isso. E a Helena ficou muito chateada. E ele, mãe, eu falei mesmo, é isso que eu acho. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, essa fase deles é uma fase que eles estão entendendo até onde eles podem ir. Né? Eles estão entendendo o que eles podem fazer, eles estão entendendo o que eles não podem fazer. E eu fico o tempo todo ali tentando falar, gente, eu tô formando 2 seres humanos, né? Eu já me formei aqui, eu já tô na metade do caminho aqui. Eles estão entendendo agora o que pode. Eles estão entendendo sobre caráter, eles estão entendendo quem eles são. Então, nós mulheres, assim, claro que a gente tá falando da maioria das brasileiras que elas não têm essa opção, né? Elas têm que ficar ali, fazer tudo, trabalhar de segunda a sábado, de segunda a domingo, folgar durante poucos dias, ganhar pouco. E quando a gente consegue, por isso que pra mim é tão importante essa parte da flexibilidade de agenda, quando a gente consegue trazer a liberdade de agenda, a flexibilidade de agenda para o nosso dia a dia, é uma satisfação tão grande você poder participar, estar presente na educação do seu filho, da sua filha, né? Isso eu tô falando porque eu sou mãe, mas tem muitas mulheres que não são mães, mas querem se dedicar mais a elas, querem se dedicar mais à família. Então, pra gente poder fazer o que a gente quer, a gente não precisa ser escravo do trabalho, né? A gente não tem esse negócio de, meu Deus do céu, toda hora eu tô aqui, mas eu queria não estar aqui. Que era muito o que acontecia comigo, e eu acho que é o que acontece isso com muitas mulheres, com muitas pessoas que trabalham hoje em dia, que tem que sair de casa, pegar ônibus cheio, ou pega trânsito, ou pega ônibus cheio e trânsito, né? Aí, às vezes tem que levar marmita, porque não tem como ficar comendo fora, porque também tá um absurdo pra você comer fora hoje. Ontem também a gente tava falando disso, que a gente fala, vamos almoçar, daí a gente fala, gente, vamos comer alguma coisa em casa, porque qualquer saída agora aqui a gente gasta uma fortuna para 4 pessoas, né? Então a gente falou, vamos ficar em casa mesmo, vamos comer alguma coisa por aqui. Eu falei, eu vou cozinhar. Daí eu fui, fiz uma comidinha e deu tudo certo, mas a gente, às vezes, tudo isso, né? O trânsito, ônibus lotado, marmita, e quando a gente consegue falar, poxa, eu vou trabalhar nos horários que meu filho está na escola. Então, ele estuda de manhã, eu vou trabalhar de manhã. Ele estuda à tarde, eu vou trabalhar à tarde. Para eu poder me dedicar a ele, é maravilhoso você ter essa liberdade. Você poder fazer o que você quiser. E, junto com isso, a liberdade financeira. Para você poder realizar sonhos, para você poder fazer uma viagem, para você poder pagar um plano de saúde, para você poder comprar uma bolsa, um sapato, uma roupa, comer uma comida que você gosta. Luxo é muito relativo. Tem gente que... Eu tava outro dia falando, eu tava numa reunião e uma pessoa que tava na reunião falou pra mim, o fulano de tal tem um carro super antigo, mas ele viaja o tempo todo, porque pra ele luxo é viajar. Pra outras pessoas luxo é ter um carrão, pra outras pessoas é ter bolsa, ter sapatos, enfim. Para outras pessoas é comer em restaurantes legais e poder não economizar, não pensar no valor da conta. Ou até fazer um procedimento estético, né, gente? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa pra gente também ficar mais bonita. Tem gente que quer fazer cirurgia plástica, tem gente que quer arrumar alguma coisa aí, tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que quer um apartamento. Então, a revitalização labial, ela te proporciona tudo isso, né? Te proporciona dinheiro, te proporciona liberdade de agenda, te proporciona cuidado com o outro, né? Te proporciona o cuidado com as mulheres. Então, é o combo perfeito essa história de revitalização labial, tá? E eu quero que você fique aqui comigo, tá bom? Nós estamos com as turmas fechadas, porque a gente tá com a primeira turma que a gente lançou em janeiro, né? Em fevereiro, foi em fevereiro. Nós lançamos aí em fevereiro a nossa primeira turma, e agora a gente está trabalhando essa turma, estamos trabalhando com as novas, os novos seguidores, as novas clientes das minhas novas alunas. Então a gente está trabalhando com essa turma, porque a gente faz por temporada. E se você tem aí curiosidade e se você tem vontade de trabalhar com revitalização labial, fica aqui comigo, porque todo dia tem conteúdo novo para te ajudar. E em breve
a gente vai avisar vocês aí sobre um próximo lançamento. Às vezes vocês me perguntam, os lançamentos eles não ficam abertos justamente porque nesse curso em específico eu preciso estar presente com vocês. Então eu não consigo todos os dias estar ali com todo mundo, porque imagina que, vamos supor, entrou uma turma, essa turma tá todo mundo no mesmo momento. A turma já passou por todos os módulos, agora a turma já está atendendo, agora a gente está pegando questões, né, que a gente pega na mão de um por um, pra gente poder falar, e esse lab como é que ficou? Esse lab podia ter ficado melhor por isso, ó, esse lab ficou bom por isso, olha, esse lab você podia ter feito um pouquinho diferente. As alunas têm dúvidas, então mandam pra gente aqui, pra gente poder ajudar. E aí, imagina se eu fico com uma turma que tá atendendo o cliente, outra turma que não tá conseguindo um acesso de alguma coisinha que não recebeu, ou uma turma que tá já tirando fotos bonitas pras modelos, né, que elas já estão atendendo, e outra turma que já tá na parte de colorimetria. Então eu deixo por etapas para poder atender todo mundo do jeito que eu gosto de atender e do jeito que eu preciso atender, certo? Então fiquem aqui comigo, a gente avisa tudo por aqui, né? A gente também tem uma comunidade aí no WhatsApp, toda vez que a gente vai abrir uma nova turma pra gente, quando vai chegando mais perto, tá bom? E é isso, estamos aqui, uma ótima semana pra vocês, tá? Me acompanhem, fiquem aqui comigo, mandem dúvidas aqui, podem mandar aqui algum tema de live que vocês acham que faz sentido, que eu coloco aqui toda segunda e toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente tem esse papo aqui, né? Então na quarta que vem a gente volta. Estarei aqui também e eu quero você aqui comigo, por favor. Então um grande beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês.